Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois nada vale, Senhor, se nós não estivermos na Tua presença, Senhor. Não vale nada, Senhor, se não for na Tua presença, se não for entregado na Tua presença, Senhor. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios e não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios e não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Pois de que vale ter as
as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios e não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Que o teu fogo arda em nós, Senhor. Que o Senhor venha com o teu fogo nos purificar, Pai. Que não seja, Senhor, por emoção, Pai. Que não seja por canções bonitas, por pregações bonitas, Senhor. Mas que seja pelo teu fogo que queima em nós, Senhor. Que o teu fogo venha nos purificar, Senhor. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Comece a orar e a colocar seu coração em descanso. Que a palavra de Deus, ela nos fortalece para viver em paz com o seu passado, porque o Senhor foi suficiente para te perdoar. Em paz com o teu presente, porque Deus é suficiente e governa tudo. Em paz com o seu futuro, porque você tem fé e confia em Deus. Diga: eu confio em Deus, e Ele é mais do que um Senhor. Ele é meu Pai, Ele é meu Salvador, e eu coloco nele a minha confiança. Você pode dizer isso? Você pode levantar suas mãos agora e dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu confio totalmente em Ti, eu descanso em Ti, eu me agarro a Ti e espero em Ti continuamente. E a palavra que vem à minha mente me traz esperança. Diga: eu tenho esperança, porque o meu Deus é o meu Salvador, e nele eu deposito a minha fé. Oh Deus, essa noite, Senhor, nós buscamos a Ti. O nosso coração não se divide entre o Senhor e outros deuses. O nosso coração está em Ti, confiamos em Ti, esperamos em Ti, e o Senhor é a nossa paz. A paz do nosso coração está em Ti, Jesus. Oh Deus,
Isso, respire fundo e diga: eu confio, eu espero, eu aguardo, eu creio, eu não duvido. Nele está a minha confiança, acima de todas as coisas, acima de todos os reinos, acima de todos os poderes. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Você pode dizer isso? Nós confiamos em Ti. Olhe para a sua situação e diga: nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Que bom que você está aqui. Que bom que a chuva não te assustou e você veio. Aleluia. Eu não lembro qual era o pastor, mas tinha um pastor que dizia assim: os crente cabras, os crente bode, tem medo de chuva. Eu achava engraçado, ele dizia isso. Não lembro qual era o pastor que dizia. Mas graças a Deus não somos, né? Não somos crente bode, não temos medo de chuva. Deus é maravilhoso, amém, queridos? Queridos, sábado temos o nosso culto Kids. Quem pode dizer aí um glória a Deus, um aleluia? E eu quero convidar você a estar aqui. Vai ser um momento muito especial. Traga seu filho, traga seu vizinho, traga seu sobrinho, seu neto. Traga alguém, uma criança, para conhecer Jesus. E ontem tivemos um evangelismo, uma célula, né? Lá na casa da tia Deja. Foi muito bom. Entregamos as cestas básicas. Entregamos 2 cestas básicas do Ouvir Solidário. E convidamos, né? Fechamos ali um convite para trazer crianças sábado aqui para o culto. E eu quero contar com você, a que você esteja também conosco aqui sábado, amém? Vamos receber o Cícero. Sexta-feira também tem o nosso curso de teologia. Sexta-feira, amanhã. Esteja aqui, você que se inscreveu. Vai ser a nossa terceira aula, né? Estamos dando 2 aulas por noite. Amém? Glória a Deus. Levanta as mãos para cá, Pai. Nós confiamos em Ti e nós sabemos que o Senhor tem uma palavra para nós essa noite. Então que o Senhor possa usar o Teu servo de uma forma tremenda e sobrenatural para falar ao nosso coração. Que seja o Senhor falando conosco. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palma. Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus, amém. Que dia maravilhoso. Tá doido, homem. Aqui para nós que é sertão, né? Uma chuva para nós é igual milagre. A alegria é imensa. Amém, meus queridos. A gente vai dar continuidade no estudo de 1 João. Um livro altamente rico. Amém? E eu oro muito a Deus que hoje Ele possa, mais uma vez, né, falar ao nosso coração, como tem falado em todas as quinta-feiras, amém? Eu sei que o nosso pastor orou aqui, mas eu quero orar também. Orar pela minha vida também. Amém? Começo pedindo perdão a Deus pelos meus pecados, que não é pouco. Amém, meus queridos? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar juntamente comigo. Senhor Deus, amado Pai, eu venho aqui essa noite colocando a minha vida diante de Ti, o meu corpo, as minhas pernas, meus braços, a minha boca, a minha voz, tudo que há em mim, ao Teu dispor, meu Pai. Esse povo que veio aqui essa noite, ele não quer me ouvir. Ele quer ouvir a Tua voz, ele quer ouvir a Tua verdade, pois é a Tua verdade que liberta. Então, eu me desprendo, meu Pai, de tudo aquilo que às vezes eu planejei para pregar aqui essa noite e Te entrego totalmente o controle dessa palavra, dessa ministração, e que seja o Senhor e não aquilo que eu acho
da tua palavra, mas que seja o Senhor ministrando aqui essa noite. Isso pelo nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, eu vou tentar ser o mais preciso possível, porque quando eu começo a falar e eu vou esticando a baladeira, quando vai ver, eu ainda estou no verso 2 e só tenho 5 minutos. Então vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Agora deu certo. Amém, meus queridos? Eu tenho um preconceito com o microfone perto de mim demais. Queridos, eu quero convidar você a gente reler o capítulo 1, é um capítulo pequeno, porque o capítulo 2 ele começa já pegando ali o meado do capítulo 1. Então, para você entender aonde que João, né, começou aqui esse capítulo 2. Amém? No 1 fala assim, ó, a partir do verso 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nessa comunhão é com o Pai, a nossa comunhão é com o Pai. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. No 5 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz com ele, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui é o capítulo 1, né? E aí agora ele vai dar, obrigado, querido. Ele vai dar início ao capítulo 2. Ele falou o seguinte, ó: meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu quero começar dando só um pequeno embasamento no capítulo 1, quando ele fala que a vida se manifestou e a nós a vimos e dela testemunhamos. Eu acho muito interessante essa passagem bíblica, porque aqui fala de um cara que não era pregador. Como assim, Cícero? Como assim que João não era pregador? João não era pregador. João era testemunha daquilo que ele viu, daquilo que ele apalpou, daquilo que ele ouviu. Existe uma diferença de pregadores e testemunha. E eu quero que vocês entendam isso essa noite. Porque nós é chamado não para ser pregadores de Cristo. Nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo. Aí eu te pergunto, como ser testemunha de Cristo, Cícero? Como que a gente consegue ser testemunha de alguém que morreu há 2000 anos atrás? Como isso é possível? Da mesma forma que Paulo conseguiu ser testemunha de Jesus. Da mesma forma que outros homens e mulheres de Deus conseguiram ser testemunhas de Jesus Cristo. Como? O relacionamento. O teu relacionamento com Ele vai fazer com que você conheça Ele na sua essência. E quando você conhecer na sua essência, você não vai pregar daquilo que os outros acham, você não vai pregar daquilo que você ouviu falar, você vai falar daquilo que você mesmo testemunhou. Então eu quero já deixar esse ponto com você. Se você acha que você precisa ser um pregador para falar de Cristo, você está mortalmente enganado. Porque é muito fácil fazer uma pregação. Você pega algumas passagens bíblicas, mete umas frases de coach no meio dela e pronto. Uau, é uma pregação. Porém, entretanto, todavia,
aqueles que é testemunha de Jesus, aqueles que falam, olha, Jesus fez isso na minha casa, Jesus fez isso na minha família, Jesus fez isso na minha vida. Você está testemunhando aquilo que você viveu, aquilo que realmente, de fato, aconteceu. Amém? Mas voltando, vamos cá para o verso 2. No capítulo 2 ele fala, meus filhinhos. Eu quero já começar enfatizando essa parte. Quando ele fala aqui, meus filhinhos, né? Alguns estudiosos acreditam que ele está falando com crianças, né? Porque ele está levando aqui um termo de uma criança, filhinho, né? Trazendo aqui a ideia de uma criança. Mas tem também algumas linhas teológicas que falam que João estava escrevendo para novos convertidos, pessoas que eram novas na fé. Então ele tratava essas pessoas como meus filhinhos. Você vai ver no decorrer que João ele consegue distinguir 3 tipos diferentes de pessoas dentro da igreja. Mas isso aí eu vou falar mais um pouco na frente. Mas quando você vê meus filhinhos, você pode ter certeza que ele está se referindo a um novo convertido. Preste atenção, no verso 1 ele diz, no 2, né? 2:1, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aonde que encaixa um novo convertido? Há muitas pessoas, quando elas se convertem, são novas na fé, o que elas menos querem é o quê? É pecar, errar. Por quê? Porque muitas delas acham, né, que quando se aceita Jesus, é de obrigação, em um estralar de dedo, ser santo. Mas a santidade é algo que você constrói no seu dia a dia, amém? Então quando ele está falando aqui, olha, eu falo essas coisas para que vocês não pequem. Era muito bom se vocês conseguissem não pecar, mas caso vocês pequem, tenham calma. Vocês estão em um processo, nós temos alguém que intercede a nós junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Então ele está falando, olha, vai com calma. Às vezes você está achando, está botando um jugo que Jesus não está colocando sobre você. Você entende isso? Às vezes eu olho para a Daça, né, minha filha, e é muito massa porque eu vejo a evolução dela. Todo dia a Daça evolui alguma coisa. É surpreendente. Assim temos que ser nós. Quando a gente se converte, quando a gente é novo na fé, a gente faz o quê? Nós vamos dando nosso primeiro passo, nós cai, aí nós temos que se levantar. Aí nós vamos dar no segundo passo. Às vezes nós temos medo de andar. A Daça ela está numa fase que ela já deu 4 passinhos, mas se você botar ela fica com medo e se senta. Mas é uma fase. Às vezes você está nessa fase. Deus tem soltado a tua mão dizendo assim, venha que você não vai cair. Mas aí você, não, eu tenho medo. Aí você olha para um lado, olha para o outro, vê a zoada do vento e começa a afundar. Amém? E aqui ele está dizendo, ó, calma, que nós temos alguém que é muito importante e está junto ao Pai. No 2 ele fala, ó, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Aí eu te pergunto, o que é propiciação? Eu anotei aqui, eu tenho uma colinha aqui, eu anotei. Propiciação, ação ou ritual com que se procura agradar uma divindade, uma força sobrenatural ou da natureza, para conseguir seu perdão, seu favor ou sua bondade. Então Cristo é esse cara, esse propiciador que está diante ao Pai, pedindo por nós. Sabe, Jesus veio em carne, ele sentiu a mesma tentação que você sente, a mesma dificuldade que você sente, e ele sabe realmente ali onde pesa para você. Mas entenda, isso não é desculpa, amém? Para a gente ceder, mas também nós temos que entender que existe esse perdão, que existe essa misericórdia que vem da parte de Cristo, amém? No 3 ele fala, né? No 3 ele fala, ó, sabemos que conhecemos se obedecemos o seu mandamento. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a palavra e a verdade não está nele. A obediência à palavra é uma prova de amor. E aqui quando ele fala, sabemos que
conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Entenda algo, querido. A obediência à palavra, aos mandamentos, é uma prova que você dá de amor a Jesus, aquilo que o Senhor tem feito. E ele fala: aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. No 5 ele fala: mas se alguém obedece a sua palavra, nele o verdadeiro amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que nele, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Como eu estava falando agora há pouco, a respeito da evolução. Há uma necessidade em nós, na verdade tem que haver uma necessidade em nós de fazer aquilo, de andar conforme Cristo andava, de ter o comportamento que Cristo teria ou teve. Amém? Tem que ter essa necessidade de nós. Quando João estava aqui escrevendo essa carta, ele estava dizendo: olha pessoal, é necessário que vocês abram os seus olhos para isso, para que vocês entendam que há uma caminhada, que há ali um caminho a ser seguido, e que o desejo que tem que ter no coração de vocês é isso. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amém? No 7, amados, não lhes escrevam um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. Qual é? A mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um novo mandamento, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. No 9, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Aqui João vem nos levar ao entendimento de um comportamento daqueles que permanecem na luz. Pessoas que permanecem na luz, elas têm um comportamento totalmente diferente do comportamento mundano. Tem pessoas que você acha, Cícero, tem gente que eu vejo que, meu Deus, cara, é de uma santidade que chega a ser absurda. Eu já conheci pessoas e conheço pessoas que você vai conversar com ela, você se sente um ateu perto dela. Tem gente que é assim. Você vai conversar com ela e ela viu o anjo e ela converteu 65 mil pessoas. É uma coisa assim extraordinária. Aí quando você vai mexer assim um pouco nos galhos, sabe? Achar algum fruto, aí não tem fruto. Aí não tem. Quando Jesus amaldiçoa, se eu não me engano, a figueira, né? E ela é muito bonita, uma figueira muito bonita. É tanto que os discípulos ficaram besta. Como assim? Por quê? Porque ela vivia de aparência. E meu querido, a pior coisa que tem é você querer viver de aparência. Porque uma hora a conta chega. Uma hora esse mundo se vai com toda a sua glória, com todo o seu esplendor. E o que vai permanecer é a palavra. E a palavra, ela não vai deixar barato os seus contos de fada. Amém? No 9, né? Paramos no 9. Quando ele fala, né? Voltando aqui ao 9, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Entenda algo. O amor ao próximo como é que eu posso explicar? Ele é um sinal do amor que você sente por Cristo. Como é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu achei muito interessante que a palavra do pastor Domingo falou um pouco sobre isso. Sobre amar o próximo é diferente de gostar do próximo. E aquilo ficou matutando na minha cabeça, né? Como assim eu posso amá-lo, mas eu não preciso de fato gostar, né? Porque existe de fato essa diferença. Mas eu parei a pensar assim, cara, será que eu perdoar é um ato de amor?
Sim, é um ato de amor. Eu orar por alguém que eu não gosto, é um ato de amor? É um ato de amor, certo? Então são esse tipo de situações onde você às vezes não gosta daquela criatura, mas em um caráter cristão há uma necessidade de fazer um ato de amor. Está repreendido em nome de Jesus. Vamos supor que você odeia alguém. Isso aqui não tem ninguém que tem esse tipo de sentimento, amém? Lá fora, lá fora. Mas você conhece alguém que odeia alguém. Aí você sabe, né, que essa pessoa está doente. Você não tem a coragem de orar por ela? Só porque você odeia ela? Você entende? Ou essa pessoa te odeia, vamos botar ao contrário, né? A pessoa te odeia e você sabe que ela está doente. Você não tem coragem de descer os teus joelhos e dizer: Senhor, salva aquela alma, né? Então é sobre isso que João, você vai ver muito isso na carta de João a respeito desse comportamento cristocêntrico, né? Esse comportamento aonde é um comportamento de um convertido de verdade. Você vai perceber aqui que na carta de João, João não escreve essa carta para uma igreja doente, ele escreve essa carta para uma igreja saudável. Você vai perceber isso logo à frente, porque ele escreve, como eu falei, para 3 grupos diferentes, onde eles estão crescendo saudavelmente. No 10 ele fala: mas quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Por quê? Porque quando o Senhor voltar, você não vai se achar adiante dele em pecado. Amém? Lembrando, gostar é diferente de amar. Exatamente, sei que eu tinha errado. No 11 ele diz, mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. E você quer conhecer uma pessoa que vive uma vida cegamente, né? São pessoas que você vai conversar com ela, ela tem mágoa com alguém, ela tem um rancor com alguém. Você pode olhar para a vida daquela criatura, é meia torta. Agora por quê? Porque os olhos delas estão tampados através daquele ódio todo, por causa daquilo que ela sofreu, daquilo que falaram. E muitas das situações, você pode prestar atenção, foi uma conversa, um mal entendido. Mas uma pessoa inflamada, só basta você triscar para ela gritar ou para ela sair perto de você, né? Então, cuidado com pessoas, ou até com você, sentimentos que você percebe: poxa, cara, eu estou passando por algo. Eu digo porque eu já passei por isso. Eu já senti um nojo de uma pessoa, não vou nem citar, pode ser que alguém conheça. Passado terrível. Eu já tive nojo de uma pessoa tamanha que eu não conseguia olhar para ela. Se eu visse aquela pessoa, meu dia acabava. E eu comecei a me questionar, porque eu não sou esse cara. Eu não sou alguém que guarda rancor. Não sou. Eu posso ficar chateado pelo longo prazo, mas eu fico lutando contra mim mesmo, dizendo: você não é assim. Que negócio sentimentalista é esse? Fico lutando comigo. Mas aquela pessoa não, ela conseguiu me desequilibrar de uma tal maneira que eu tinha nojo dela. A voz dela me incomodava. Muito tempo atrás, quando eu não era convertido. E o pior, ela era da minha igreja. Eu via aquela criatura constantemente. Até um dia, deu botar meu pé no chão e assim: hoje eu peço perdão a ela. Quando eu disse assim: fulana, me perdoa. Pronto. Pá. Para mim foi como se eu nunca tivesse sentido nojo dela. Agora por quê? Porque eu tinha em mim algo que não compactuava com aquilo. Não era um sentimento meu, né? Então nós não devemos cultivar esse tipo de coisa, mas lutar contra isso. No 12, é aqui que nós vamos ver a respeito desses grupos de pessoas. Ele fala: filhinho, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pai, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovem, eu lhes escrevo porque venceram o maligno.
E aqui ele está falando justamente dessa hierarquia da igreja, onde existe um novo convertido, que é os filhinhos. Existe aqui os pais, né, que são os anciões, os ancestrais. No caso aqui ele está falando das pessoas maduras na fé. É tanto que ele fala, olha, vocês conhecem o pai. E os jovens, né, que ele fala que são os mais novos, são aquelas pessoas que estão amadurecendo, já saíram da fase de novo convertido, já conseguiram vencer o maligno, né, ali dentro das suas tentações, das suas mentes, e estão em processo de amadurecimento, né? Então quando ele fala que, olha, querido, os seus pecados já foram perdoados. Aqui ele está dizendo para os novos convertidos, olha, vocês já foram perdoados. No momento que vocês aceitam Jesus, que vocês renunciam à vida de vocês, vocês foram perdoados. E a gente precisa ajudar esse tipo de pessoa, porque é muito complicado hoje em dia pessoas receberem perdão. Por quê? Porque elas acham que não são, como é que dá o nome? Merecedoras. De fato não são. Mas o perdão que Jesus nos dá é através da graça dele. E através da graça dele, querido, não tem se você merece ou não merece o perdão, ele vai lhe dar. Amém? Logo, quando você o aceita ali, que você renuncia os seus pecados. Então, quando ele fala, olha, querido, seus pecados foram perdoados. Aqui ele dá uma dose de ânimo para esses jovens. Né? Para os pais ele fala, olha, eu os escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então, ó, vocês já são maduros. Então, estou escrevendo isso aqui para vocês, que vocês já sabem o caminhar, vocês já sabem como proceder nesse tipo de situação. E para os jovens ele diz, né? Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. No 14, ele meio que repete, dizendo, ó, filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovem, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então, entenda algo, existe um amadurecimento que é necessário que nós, como cristãos, venha percorrer isso dia a dia. Aí você se pergunte agora, em qual desses 3 grupos você se encontra? Você é o cara que você ainda se entende como novo convertido? Você é um cara que se entende como, poxa, eu já passei dessa fase, eu estou em fase de amadurecimento, eu já entendo que eu não tenho uma opção de voltar para trás, é daqui para a glória. Ou você já é aquele cara mais maduro, gente, assim, poxa, eu já consigo ajudar, eu já consigo dar uma palavra, eu já consigo animar o meu próximo, eu já consigo ali amar meu próximo, né? Então, há essa linha de amadurecimento, como eu falei. Quando você olha para essa partezinha aqui do capítulo 2, você percebe que João escreveu essa carta para uma igreja que estava nesse processo, que tinha essas pessoas em processo, né? Uma igreja que crescia saudavelmente em cada aspecto dela. No 15 ele fala, não ame o mundo nem que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando João está falando desse amor, né, esse amor ao mundo, ele está se referindo àquelas pessoas que ainda sentem uma atração pelo mundo. Não sei se você já teve de conversar com pessoas, às vezes pessoas que estão com 5, 6 anos, 10 anos na igreja, quando você fala do mundo, quando você vai conversar sobre o passado com ela fala com os olhos, chega brilha, né? Tem essas pessoas. Eu lembro de uma pregação, gente, que não sei se o pastor vai lembrar, mas eu lembro de uma pregação de um cara que ele começou a pregação dele dizendo assim, olha, querido, eu não sei a vida de vocês, mas eu já peguei muita mulher. Gente, eu não estou brincando, ele começou a pregação dele dessa maneira. Ele falou assim, olha, você não sabe o que é dormir com 2 mulheres. Eu sei. E falava isso como se fosse a maior glória do mundo. A maior glória do mundo. Para no final ele dizer, mas eu conheci alguém que transformou minha vida. Mas entretanto, todavia, os olhos brilhavam da mesma maneira. Você entende isso? Então, não tem como você amar o mundo e querer que Deus permaneça em você. Não há. Se você ainda tem esse xodó com o mundo, querido, precisa rever.
Você precisa, sabe, alinhar ali os seus conceitos, porque não agrada ao Senhor. Quando alguém vinha perguntar, cara, quem era tu no mundo? Eu disse, mano, no mundo eu era um desgraçado. Eu era alguém que eu nem me orgulho de falar sobre isso. E eu posso dizer para você com toda a propriedade, eu já fui esse tipo de gente, que falava do meu passado e achava graça, como se fosse bonito ser feio. Mas é aquele negócio, querido, há uma necessidade de convertimento, de entender que em Cristo isso já não tem mais espaço, amém? Então busque olhar para você, analisar você mesmo e dizer, cara, será que de fato eu estou no caminho certo? Ou eu ainda tenho o meu pé no mundo? Porque, querido, entendam, quando você decide abraçar Cristo, viver uma vida em Cristo, tenha certeza disso, muitas das coisas você vai ter que renunciar. Às vezes, ambiente, Cícero, mas é meu trabalho, sossegado. Mas então você tem que ter uma posição. Se você não consegue sair do trabalho, então se posicione como um homem de Deus. Para quê? Para que as pessoas vejam em você alguém sério, compromissado em transformar de vida. Posso dizer uma coisa bem séria? Eu lembro do dia que eu me converti, eu subi no altar lá e eu olhei para todos que estavam lá, para ver se eu conhecia alguém ou se alguém estudava comigo ou no mesmo colégio que eu. Para quê? Para que eu não queria que ninguém soubesse. Isso foi no sábado, passou domingo, segunda-feira tá eu chego cedo no colégio, sento quieto na minha, eu muito bagunceiro, sentei quietinho. Na hora que eu cheguei que os meninos começaram a bagunçar, eu na minha. Aí chegou um cara, mano, não sei nem de onde aquele homem me viu. Quando o menino tudo na sala assim, se converteu, olha. Pronto, todo mundo ficou sabendo, todo mundo olhou para mim, se isso é verdade, se converteu, isso é, cara, me converti. Aí a galera foi, parabéns, cara. Desse jeito, né? Parabéns. Eu acho que eu dei graças a Deus que já era final do ano, né? E já era novembro. Eu só tinha mais um mês ali de aula ali e ia me embora daquela galera, porque os meninos era difícil. Amém? Mas voltando. Graças a Deus eu estou aqui até hoje. Olha, no 16 diz assim, ó, tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Quando você quer ver uma pessoa que ainda tem desejo pelo mundo, dentro da igreja, é você ver pessoas que têm cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentações de bem. Quando você vê alguém dentro de igreja ostentando bens, cuidado. Muito cuidado. Eu entendo de que maneira? Cara, se eu sou uma pessoa rica, vamos supor aqui que eu ganhei na Mega Sena. Sou uma pessoa milionária. Eu tenho condições financeiras para viajar a qualquer parte do mundo. Porém, eu tenho irmãos, eu tenho família, eu tenho conhecidos, eu tenho pessoas que lutam todo santo dia para sobreviver num país como o nosso. Conheço pessoas que passam necessidade e eu luxando, eu ainda aposto, meio que fazendo um pouco. Eu, como homem de Deus, é um comportamento correto? É um comportamento correto se eu sou um pastor de uma igreja e vou para Paris e tiro foto, posto bonitinho, tal, sendo que na minha igreja tem uma irmã que passa necessidade? Eu não estou dizendo de nenhuma maneira aqui que não possa você gastar o seu dinheiro da forma que você bem entender. Agora Paulo nos orienta o quê? Cuidado para que você não seja uma pedra de tropeço na vida do irmão. Cuidado para que você não se torne alguém que faça o irmão pecar. Porque você imagina alguém que passa necessidade, vê o pastor dela luxando enquanto ela está passando necessidade. Vocês entendem? Então, sabe aquela linha do discernimento? Aquela fina linha do discernimento, né? Então, Cícero, isso não fez sentido na minha cabeça. Comece a orar a Cristo. Ele vai te explicar detalhadamente o negócio. No 17, ó, o mundo e sua cobiça passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, entenda, a obediência, a permanência no Senhor vai fazer você conquistar aquilo que todos querem. E o que seria, Cícero? A coroa da vida. Poder adorar a Ele todo dia, toda hora, todo o momento, por toda a eternidade.
Tem aquela presença que às vezes a gente sente aqui uma fragrância dela, e a gente já chora, a gente já se quebranta, a gente já vai para casa renovado. Agora tu imagina isso na sua completa essência, aonde você puder abraçar, sabe, onde você puder ver, quando você puder conversar, ouvir de fato a voz do Criador. Não sei se vocês pensam nisso, mas eu fico viajando essas coisas. Olha aqui, advertência contra os anticristos. No 18 ele fala, ó, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, pois isso sabemos que esta é a última hora. Quando ele fala a respeito do anticristo, né? Não que o anticristo, às vezes a gente tem esse entendimento de anticristo como aquela pessoa, né? Às vezes já falaram é presidente tal, é presidente não sei da onde, né? Pessoa tal, é pessoa B. E o anticristo em si, ele não se revelou ainda, a pessoa do anticristo, mas o espírito anticristo, ele já anda por aí há anos, né? O espírito anticristo, ele vem para trazer o quê? Ele vem para trazer perturbação, ele vem para trazer desentendimento, ele vem para trazer o distorcer do evangelho. Parece o evangelho, mas não é. Parece verdade, mas não é. Parece que é pela sua felicidade, mas não é. Parece que é pelo seu bem-estar, mas não é. No 19 ele fala assim, ó, eles saíram do nosso meio, mas na realidade eles não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos, teria permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Eu vou explicar isso aqui dentro do contexto onde João estava falando, né? João estava falando para aquela igreja, falando do povo que tinha saído. Ele estava dizendo, olha, aqueles que não permaneceram, eles simplesmente decidiram qual porta queria. A porta que Cristo nos oferece é uma porta estreita. Você vai passar por sofrimentos, vai ser apertado em muitas das situações, não vai ser confortável. Se você acha que o evangelho é um evangelho de conforto, você está enganado. Por quê? Porque não é confortável pedir perdão, não é confortável renunciar aos meus desejos. Então o evangelho não é sobre um conforto, não aqui, mas lá é uma maravilha. Então enquanto você estiver aqui, entenda, eu vou passar por sofrimentos. Como ele fala aqui, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci isso daí. Eu sei, venha até mim, venha trocar o seu fardo com o meu. Venha trocar aquilo que te aflige, pois o que eu tenho para você é leve, é suave. Amém? Então aqui ele fala sobre esse povo. No 20 ele fala, ó, mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. E aqui ele realmente afirma a respeito disso, ó, aqueles que receberam a unção. E eles, sabendo da verdade, eles sabem que não estão certos, né? Ele fala, mas vocês conhecem, cadê? E porque nenhuma mentira procede da verdade. No 22 ele fala, ó, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. E aqui nós vemos o comportamento do anticristo. Qualquer doutrina, qualquer igreja que nega a divindade de Jesus Cristo, ela prega o anticristo. É uma doutrina anticristo. É uma doutrina onde vai levar você para o inferno. Eu lembro de uma passagem onde Jesus fala para os fariseus, né? Vocês saem para evangelizar, e as pessoas que vocês evangelizaram são mais dignas do fogo do inferno do que vocês. Então vocês imaginam o que esses caras falavam. Imagina a doutrina anticristo que esses caras não pregavam por aí, né? Então, abra a sua mente para quando você vê uma situação dessa, quando vocês entenderem, como ele falou aqui no 21, não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem
Então, querido, entenda, quando você conhece a verdade, quando você já tem um entendimento da palavra, quando você já tem passado da fase do novo convertido, quando você vê doutrinas como essa, você já sabe, isso é mentira. Isso aqui não me engana. Quando alguém vier até você querendo lhe falar um outro evangelho de Jesus Cristo, você não precisa ouvir. Você já tem um conhecimento. Não, cara, o meu conhecimento é pautado na palavra. O teu é pautado na palavra? Eu lembro de uma conversa que eu tive com um rapaz, que ele não é mais evangélico, ele entrou em uma religião, em outras palavras, é uma seita. E eu conversando com ele a respeito, né, e eu perguntei, cara, isso te leva até Jesus? Não, é porque não sei o quê, que não sei aonde, que não sei o quê. E foi conversando, disse, mas vai me explicando. Ele mesmo abriu a boca e disse, não, mas aqui é uma seita. Então, quando você entende quem é a verdade, esse tipo de conversa não te engana. Esse tipo de, aqui nós fazemos tal. Aqui nós fazemos isso. Aqui nós elevamos não sei o quê. Meu amigo, está na palavra? Não está. É fogo estranho. E fogo estranho não é comigo, querido. O único fogo que eu conheço é aquele que é da sarça ardente. Aquele que tem voz. Amém? Então vamos continuar. Eu parei aonde? 23, né? Todo aquele que nega o filho também não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. No 24, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneçam em vocês. Se o que ouvirem desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no filho e no pai. Aqui João nos orienta a ter uma reciclagem, né, que a gente consiga manter aquilo que o Senhor falou com nós vivo dentro de nós. Que é toda vida que você orar, toda vida que você colocar o seu joelho no chão, toda vez que você passar por uma dificuldade, busque isso dentro de você. Busque aquilo que Ele já falou com você, aquilo que Ele já ministrou ao seu coração, aquilo que Ele já falou com você. Busque tudo aquilo que leva você a lembrar da verdade, a lembrar dos preceitos daquilo que Ele tem passado. E o que vai acontecer se eu fizer isso, Cícero? No 25 diz, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Pronto, essa é a promessa. É sobre isso aqui que você precisa dormir e acordar todos os dias. Eu tenho uma promessa. Que promessas? A vida eterna. Ele me prometeu que voltaria. Ele me prometeu que eu teria a vida eterna se eu guardasse a palavra dele. Se eu acreditasse que Ele me chamou. Se eu acreditasse que através de Jesus eu fui redimido dos meus pecados. Se eu acreditasse que através do Espírito Santo eu sou guardado por Ele, eu terei a vida eterna. Então eu quero que você se agarre a isso com todos os seus esforços. Quando você estiver no seu dia pior, lembre-se, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Ele me prometeu que voltaria. Se apegue a isso, querido, que você vai ver como vai ser leve. No 26, escrevo-lhe essas coisas a respeito daquele que os que querem enganar. Que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é a verdadeira e não a falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Como eu estava falando, cuidado com esses ensinamentos. Cuidado com tudo aquilo que é contrário à palavra, ou contrário àquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Eu lembro de uma passagem bíblica onde um profeta, através de Deus fala com o profeta e diz, você vai lá falar com fulano. Eu não vou lembrar o nome dos personagens todos, mas basicamente é assim, vai lá falar com fulano e diga para ele isso aqui: quando você voltar, não volte pelo caminho que você está indo. Pá, foi o que o cara fez? Foi. Chegou lá, assim diz o Senhor, tal. Aí o cara, não, cara, fica, eu quero botar um banquete para você, eu quero que você coma da mesa. Ele disse, não, Deus mandou eu vir entregar e ir embora. E eu ainda vou por um caminho diferente do que eu vim, que foi assim que ele me disse. Aí vem um certo homem de Deus e diz a ele, no meio do caminho, ei, você é o profeta fulano? Sim, sou eu.
Assim, olha, vamos lá em casa, você comer, se não, aí ele vai e fala o que Deus tinha falado com ele. Deus falou para mim vir, entregar a mensagem para o rapaz e voltar por um caminho diferente. E assim eu estou fazendo. Aí o homem vai, um homem de Deus, vai falar assim, mas um anjo do Senhor me disse que você almoçaria comigo hoje. Aí o cara, sendo assim, sim, pega e vai para casa desse cara. Aí eu te pergunto, não foi Deus que tinha falado com ele? Quem é anjo? Quem é homem de Deus para ir contrário à palavra de Deus Altíssimo? Aí vai vindo, vai lá, ele almoça na casa. Quando ele termina de almoçar, Deus vai através do cara, do homem de Deus, falar através da boca do cara e diz assim, olha, eu não disse para você fazer o que eu mandei fazer, para você só vir dar a mensagem e voltar por outro caminho? Então, por causa que você me desobedeceu, você não vai nem voltar para casa. No meio do caminho eu vou dar cabo da sua vida, em outras palavras. E no meio do caminho, um leão ataca ele e o mata. E o jumentinho que estava com ele lá, o leão não quis nem saber. Depois o homem vai, encontra o corpo e o leão sentado ao lado dele e o jumentinho sentado do outro lado e o corpo dele estirado no chão. Então cuidado com os ensinamentos que parecem vir de homens de Deus, que parecem ser verdade, sabe? Que parece que é bom demais. Sabe aqueles ensinamentos que falam assim, ó, se te faz feliz, é de Deus? Gente, se o homem pudesse ter tudo o que ele teria, ele ia a ruínas. Não existe. Desde lá do Éden, quando Adão pecou juntamente com Eva, nós somos fadados a receber nãos, se quisermos assim voltar da onde nós viemos. Como assim, Cícero? Não sei vocês, mas eu não pertenço a esse mundo. Pertenço lá. Minha casa é lá, que é só uma estadia. Amém? Então, vamos continuar aqui no 28, não é assim? Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então entenda, existe um comportamento onde não vai te envergonhar quando ele voltar. Quando Jesus voltar para você, meu querido, seja no dia da sua morte, ou seja no evento que há de acontecer, né? Que é o evento onde ele virá, como o céu se abrindo, né? Toda a língua confessando, todo o joelho se dobrando. Quando esse evento acontecer, se você ainda estiver por aqui, que você não se envergonhe diante da presença dele, mas que você tenha guardado os mandamentos, que você tenha guardado a sua fé, que você tenha guardado os preceitos daquilo que ele tem ensinado a você. Todas as quintas, todos os domingos, todas as vezes que você faz o seu devocional, tudo que ele fala com você, ou para você, guarde isso. Se apegue a isso. Por quê, Cícero? Porque quando o dia mau vier, você não vai ser derrubado tão facilmente. Por quê? Porque você já tem aquele que acende o seu fogo, né? Quando aquela passagem, né, fala que a gente tem que ser luz do mundo, eu achei interessante porque fala da lamparina, né? Se você prestar um pouco atenção, está falando de uma lamparina. E a lamparina, você só vê aquele paviozinho queimando, mas não dá para ver o que tem dentro. E o que é que tem dentro? O azeite, que faz com que aquele pavio continue queimando. E o que acontece com muitos homens que não pertencem a ele, não permanecem nele? Eles estão queimando, mas logo se apagarão. Mas aquele que muitas das vezes é como sal. Como assim, Cícero, como sal? Você já prestou atenção que quando uma comida não está salgada, na hora você presta... Caraca, que comida ruim. Cadê o sal? O sal é tão barato. Como é que não tem sal? Tipo o Ricardo. Ricardo faz um arroz e ele não bota sal. Mas entenda uma coisa. Você percebe quando o sal falta, todo mundo presta atenção? Mas quando tem sal, bem direitinho, ninguém vai perguntar que marca é esse sal. Sal bom, medonho. Então seja alguém onde não precisa você se vangloriar ou precisa bater palma para você. Quando você estiver aqui adorando aqui em cima, não precisa alguém chegar para você, cara, você canta muito bem. Cara, você toca muito bem. Não precisa disso. Seja alguém que, quando você estiver, haja uma diferença. Quando você vier, as pessoas sintam, caraca,
tá tudo organizado. Mas quando você não vir, meu irmão, como o Eduardo faz falta. Sabe? Como às vezes o Ricardo quando não vem faz falta. Por quê? Porque fazem parte do sal. Quando o sal não tá, não tem gosto. Amém? Então, como a lamparina, que é ali o azeite que faz ela queimar duradouramente, assim seja você. Guarde o azeite que Deus está te dando. Guarde aquela presença. Se lembre dela. Para quê? Para quando o noivo vier, quando alguém gritar lá e vem o noivo, a sua lamparina esteja acesa, iluminando o caminho. Para que você o reconheça e para que ele também o conheça. Amém? Então eu quero que você dê uma salva de palmas para a palavra de hoje. E eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero convidar você também a orar em cima daquilo que o Senhor falou com você essa noite. E se Deus falou com você, faça um ato de amor também. Ore por alguém que você sabe que está precisando. Vamos praticar o amor ao próximo? Como assim, Cícero, praticar? Às vezes quando a gente está na nossa comodidade, vivendo em família, às vezes é difícil você encontrar às vezes o seu próximo, porque às vezes a gente acha, porque é muito fácil. Eu amo o Dudu, então é muito fácil eu ajudar ele. Mas a pessoa que já me fez mal alguma vez na vida, é mais difícil para mim querer ajudá-la. Por quê? Porque eu vou lembrar do mal que ela me fez. Mas se a gente praticar o amor ao próximo, como a palavra fala, isso para nós vai ser natural. Por mais que lá dentro a gente, poxa, esse cara já me magoou tanto, esse cara já me fez tanto mal, mas eu vou praticar um ato de amor com ele. E eu não estou falando de às vezes você ter que ir lá falar com a pessoa, não. A não ser que você tenha que pedir perdão. Se você tem que pedir perdão, vá mesmo. Mas se não é o caso, um ato de amor poderosíssimo que você pode fazer com aqueles que te perseguem é orar por eles. Então eu quero te convidar, se você tem alguém que já te perseguiu ou te persegue, que você sabe que precisa de oração, eu quero te convidar a orar por essa pessoa. Eu quero te convidar a quebrar o teu ego essa noite, de achar que não é necessário. Mas eu quero te convidar, poxa, faz o teu papel agora de quem ama a Cristo de verdade, né? A palavra fala aqui, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. E entenda, querido, a oração é algo sobrenatural, aonde você está pedindo ao próprio Deus por aquela vida, coisa que você jamais conseguirá fazer por ela. Através de uma oração, você vai alcançar isso. Então eu convido você essa noite a orar, a buscar a presença do Senhor, a se alimentar daquilo que foi pregado aqui essa noite. Amém? Se você quiser, antes de você dormir, releia o capítulo. Releia. Antes de você se ajoelhar para orar, abre a Bíblia. Vou reler esse capítulo de novo. Vou pegar os pontos que às vezes o Cícero deixou passar. Poxa, eu vi Deus falando comigo nesse versículo. Cara, isso aqui é muito forte. Cara, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você mais uma vez. Amém? Então convida você a participar desse momento. Entenda, você está num culto. E esse momento é um momento de você cultuá-lo também. Amém? Então, engrandece o nome dele. Sentou-se à mesa, Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. Declare. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho
Levante suas mãos pro céu e diga: tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Manso e humilde, e assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, nos deu plena comunhão. Partiu o pão, Ele serviu o vinho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Declare mais uma vez. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. 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 Quando nós nos colocamos diante do Senhor, o nosso coração tem que permanecer em confiança. E o Senhor está nos ensinando a ser menos emocionais e viver por fé. Quem tem fé crê. Você crê? Então comece a orar falando palavras de fé, aonde você possa se ouvir falar. Se ouvir falar. Que o que nós precisamos é nos ouvir falando. Deus conhece até os nossos pensamentos, mas a gente precisa se ouvir falando palavras de fé, palavras de ânimo. Eu creio, eu acredito. Fulano vai mudar. Eu acredito, eu posso mudar. Senhor, me ajuda a mudar. Que você comece a orar e comece a se ouvir. Senhor, eu sei que o Senhor pode em mim o que eu não posso. Você pode dizer isso? E se segurar nele, porque você está orando a ele, você não está orando a você. Você está orando a ele, não é sobre o que você pode em você, mas é o que ele pode em você, se você deixar. Então comece a dizer: Senhor, eu sei que eu posso em ti,
porque em Ti eu posso todas as coisas. Todas as coisas eu posso em Ti, porque o Senhor me fortalece. Você pode dizer isso? Começa a dizer isso agora: Senhor, eu sei que eu posso em Ti, porque o Senhor me fortalece. E eu preciso estar perto de Ti, ouvindo a Tua palavra, Te buscando, acreditando, me achegando de dia e de noite, me apegando. Você pode dizer isso agora: Senhor, me faça uma pessoa melhor. Não, querido, ore como se você não quisesse realmente ser uma pessoa pior. Diga: eu quero ser uma pessoa melhor. Então diga assim: Senhor, me faça uma pessoa melhor. Como aquele leproso pediu: Senhor, se o Senhor quer, me cure. Se Tu queres, me cura. Você pode orar assim agora: Senhor, se Tu queres, me faz limpo. Se Tu queres, eu acredito que o Senhor pode me fazer limpo. Isso, eu estou te dando tempo para você orar, para você acreditar, para você usar as suas palavras. Senhor, eu sei que o Senhor pode me fazer uma pessoa melhor, na visão que o Senhor me deu, no caminho que o Senhor me colocou, na direção que o Senhor me apontou. Eu sei que em Ti eu posso ser essa pessoa melhor, em nome de Jesus, e eu vou me apegar a isso. Eu vou me apegar a isso, e quando Satanás tentar me acusar, eu vou me segurar em Ti, Jesus. Eu vou me segurar em Ti. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Isso, ore agora. Diga: oh, Jesus. Se Tu queres, Jesus, me faz uma pessoa melhor. Se Tu queres, me faz limpo agora, porque eu preciso dessa Tua força. Eu preciso desse Teu ânimo. Eu não posso salvar o mundo inteiro e perder minha alma, Jesus. Me ajuda. Me ajuda, Jesus, a estar em Ti, firmado em Ti, acreditar em Ti, a colocar o Senhor acima de todas as minhas dificuldades, de todos os meus caminhos errados. Eu volto agora a Ti. E cada vez mais diminuindo. Diga isso: eu volto a Ti agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o que importa é o que Ele Cristo. Oh, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Então cante. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. A palavra que vem sobre a nossa vida essa noite é que com alegria nós buscamos a esse Deus maravilhoso, aleluia. E Ele nos fortalece para ser essas pessoas melhores. Ele está nos fortalecendo agora para isso. Não desista desse caminho, não desista de você, não desista dos sonhos de Deus depositados em você.
Declare. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. Declara, vá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Às vezes para nós não é suficiente, mas o Senhor já se agrada de você aqui. Você sabia disso? Porque por mais que você ainda não chegou lá do jeito que você queria, mas o Senhor já se agrada de você aqui essa noite. E o Senhor te dá pessoas para te abençoar, para se preocupar, para investir em você, para se preocupar quando você não vem, para ligar para você voltar. Por mais que isso seja imerecido, é assim o reino de Deus. A gente quer dar mais, mas Ele já está contente com aquilo que foi começado em nós. Queria que você convidasse alguém para orar. Nós vamos orar 2 a 2, homem com homem, mulher com mulher. Vamos orar. Comece a orar com alguém agora e comece a profetizar sobre a vida dessa pessoa. E a dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dessa irmã, eu abençoo a vida desse irmão, eu abençoo em nome de Jesus. Comece a dizer palavras de bênção sobre a vida dele. Se o coração está pesado, agora esse peso vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo peso agora vai embora. Deus é maior que o seu coração. Deus é maior do que o seu coração. E esse peso vai embora agora em nome de Jesus. Todo peso cai por terra agora. Toda acusação do inferno, todo vômito do diabo que traz lembranças do passado, acusações do inferno, quebra agora toda mentira, toda enganação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós quebramos a ação do inimigo. Nós quebramos a ação do inimigo. Nós quebramos isso que ele tem tramado, planejado contra a sua vida, colocando dardos na tua mente. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos que no nosso meio
haja pessoas fortes o suficiente para passar pelas acusações de cabeça erguida. Pessoas que vão ter a mente de Cristo, fortalecidas pelo Espírito Santo. Fortalecidas pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade e não o Espírito da mentira. Oh Deus, nós quebramos toda armadilha. Nós quebramos alianças com os falsos profetas, com aqueles que se vestem de santos, mas são lobos devoradores. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos, Senhor, toda armadilha disfarçada de santidade, disfarçada de piedade, disfarçada de caridade, de bondade. Que toda máscara caia por terra em nome de Jesus. Que o Espírito de vida triunfe e que sobre nós haja temperança, domínio próprio, capaz de passar por esse momento de tribulação, de cabeça erguida, tendo a certeza de quem é por nós. Quem é por nós? Isso, ore e declare sobre a sua irmã, sobre o seu irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem será contra nós? Quem serão aqueles que quebrarão a aliança com o Senhor? Tudo que se manifesta é da permissão do Pai, para que seja separado o joio do trigo, o erro do acerto, dos que são e os que não são. Então permanecemos firmes, Senhor, e toda acusação do inferno, nós não damos ouvidos. Nós não damos ouvidos. Você pode repetir isso: não dê ouvido ao diabo. Isso, diga para o seu irmão: não dê ouvido ao diabo. Não faça besteira com a sua vida. Não sabote a sua vida por causa do diabo. O trabalho dele é mostrar os teus defeitos. Já o trabalho de Deus é mostrar salvação, para te perdoar de todos os teus pecados. E se há pecado em você, Deus é suficiente para salvar e te limpar de todo pecado. De todo pecado. Oh Deus, nós nos achegamos a Ti e nós cremos naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Você pode dizer isso? Diga assim: Deus é suficiente para te salvar. Não, diga mais uma vez: Deus é suficiente para te salvar de qualquer pecado. Lembre-se disso, em nome de Jesus. Abraça a pessoa que você orou e diga a ela: Deus é contigo. Deus tem um plano maior do que o teu coração. Deus tem um plano maior do que os teus desejos. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Levante a mão para a sua casa agora. Comece a orar pela sua família. Pai, nós oramos pela nossa casa. Senhor, Tu és mais lindo do que a gente imagina. Teus planos são melhores do que os nossos. E eu creio, você pode dizer isso: eu creio, eu e minha casa te servindo. Eu creio que a morte não vai chegar primeiro, que o mal não tem poder para segurar os meus, porque eu deposito a minha fé em Ti. Vai dizendo nomes agora. Pai, eu ligo no céu.
Diga: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Vamos orar sobre as nossas finanças agora. Você que vai dizimar, que vai ofertar, aproveite esse momento. Você que não é dizimista, que tem essa aliança quebrada, refaça a sua aliança. Você não pode adorar a Deus pela metade. A palavra só fala de outro Senhor. A palavra não chama mais nada de Senhor, só o dinheiro. E você não pode amar a Deus e amar o dinheiro. E a maioria, gente, se não for todas, das pessoas que não são dizimistas, não é porque não pode, é porque tem amor a dinheiro, tem problema com dinheiro, e aí não dizima. Então quebre isso hoje. Ame Deus por inteiro, se entregue a Deus por inteiro. Comece a orar pelas suas finanças. Será que o Senhor, sendo Pai, deseja que você passe necessidades, sua família passe necessidades? Não, querido. Isso não é teologia da prosperidade, não. Isso é a certeza de que do que o Pai me ama. Mas a palavra diz que o Pai também exorta quem ama, corrige a quem ama. E muitas vezes você precisa mudar isso. Mudar esse amor a dinheiro que faz você duvidar da providência de Deus. Pai, nós oramos agora entregando nas tuas mãos as nossas finanças. Senhor, não nos afastaremos de ti, mas buscaremos o bom conselho da tua palavra para confiar, esperar e acreditar. E nós colocamos agora diante de ti as nossas finanças, os nossos empregos, os nossos negócios, os nossos bens. Nada do que é nosso, nada do que é nosso, Senhor, será tocado pelo devorador ou roubado. Os bens retidos, Senhor, serão liberados, porque nós colocamos o Senhor em primeiro lugar e não tememos, nem o nosso coração se segura ou se amarra a isso, mas nós estamos em Ti. E aqui está o nosso dízimo, a nossa oferta, o nosso coração, que é totalmente grato a Ti. Isso em nome de Jesus. Amém. Você que vai dizimar, traga o seu dízimo, traga a sua oferta. Você que fez pelo Pix, levante sua mão e diga: Senhor, meu coração está em Ti. Eu entrego totalmente a Ti. É o fundamento da igreja, e nada se sustenta fora dele. Nada se sustenta fora dele. Você que precisa da unção por alguma enfermidade, venha à frente. Nós vamos orar sobre a sua vida. Você que precisa da unção com óleo, venha. Igreja, E nada se sustenta fora dele. Nada se sustenta fora dele. aquele que ouve a sua palavra é comparado ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vindo a tempestade e o bravo mar, o vento sopra forte, mas não se abalará, pois firmado está em Ti. aquele que ouve a sua palavra é comparado ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vindo a tempestade e o bravo mar, o vento
vento sopra forte, mas não se abalará, pois firmado está em ti, Jesus Cristo é o fundamento da igreja, e nada se sustenta fora dele, nada se sustenta fora dele. Coloque as mãos sobre a sua cabeça agora. Comece a orar pelos seus pensamentos. Você que essa semana tem sido atacado por pensamentos destrutivos, pensamentos de pessimismo. Às vezes vem na tua mente um pensamento de desistência, ou até de acusação, dizendo que não vale a pena. Talvez o diabo venha falar nos teus ouvidos que você não é salvo mesmo, então para que continuar? Querido, não é sobre você, é sobre Jesus, e Ele é suficiente para salvar qualquer um. Então não escute a demônios, não escute ao mal. Deixe o Senhor julgar você. Nem você pode trazer um juízo de condenação sobre a sua vida. Jesus é o juiz. Então diga assim: Pai, eu controlo os meus pensamentos agora, e eu levo cativa a mente de Cristo, para que diante do que eu penso, Senhor, eu possa ter paz. Que toda perturbação vá embora agora, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que roubou, ou que tenta roubar a tua confiança em Deus, vai embora agora. E você receba, em nome de Jesus, o fruto do Espírito, que te alimenta a ser uma pessoa melhor, independentemente do que aconteça ao teu lado, em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Então a palavra amém significa o quê? Eu me agarro a isso, eu me seguro a isso, eu confio nisso. Amém? Amém? Levante as mãos sobre a igreja. Pai, nós oramos sobre a igreja ouvir, sobre todos os irmãos que não puderam vir, sobre aqueles que estejam passando por alguma enfermidade, por algum problema emocional, espiritual. Pai, em nome de Jesus, tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra teu povo, e que o teu povo permaneça de pé, independentemente, Senhor, que o maligno queira avançar. Nós não vamos recuar, nós vamos permanecer, nós vamos resisti-lo, e ele não terá vez no nosso meio. Então cada um de nós seja fortalecido pela unção do Espírito de Deus, tantos que estão há mais tempo, como os novos que chegaram agora. Nós declaramos, pelo poder do nome de Jesus, que haja cobertura espiritual sobre cada um deles, aonde o próprio Deus é o que os guarda, é os que rege, é o que os fortalece. Eles tenham confiança em Ti. Vai a cada um deles agora, Espírito de Deus. Nós te clamamos, nós te pedimos, nós nos ligamos a Ti, e nós declaramos que a ação do inferno não pode ceifar aqueles que o Senhor tem para si. Tu és maior, Tu és maior, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Eu creio nisso. Deixa eu abençoar você. Eu abençoo você no amor do Pai, porque Ele te ama. Amém? Ele te ama com amor de Pai. Então eu te abençoo no amor do Pai. Eu te abençoo na graça do Filho, porque é suficiente para te salvar, para te remir. Você buscando a Ele, se arrependendo dos teus pecados, a graça é suficiente. E também na doce consolação do nosso amigo. Fale comigo, meu amigo. Não, fale alto, meu amigo.
Espírito Santo de Deus, Ele não deixa você sozinho em nenhuma das circunstâncias. Então dê ouvidos a Ele, somente a Ele, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte. Abrace seu irmão, dá a paz do Senhor para ele. Diga a ele: seja forte e corajoso.